Boa tarde, colegas. Suponhamos que o sentenciado ele confessa a prática do crime de uso de drogas. Ele poderia ser beneficiado pela atenuante da confissão espontânea no momento da sentença condenatória? A resposta para essa indagação encontra-se na súmula 630 do STJ, que estabelece que o reconhecimento do uso de drogas por si só ele não serve para que o sentenciado ele seja beneficiado pela atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Isso porque o que a súmula exige é que ele reconheça a própria traficância, ou seja, o crime tipificado no artigo 33 da Lei de Drogas. Ou seja, a dosimetria da pena, ela prevê 3 fases. A primeira fase seria a pena base, ou seja, o juiz analisaria as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tais como a reincidência, as consequências do crime, a participação da vítima, culpabilidade, antecedentes, conduta social. Por outro lado, na segunda fase da dosimetria da pena, o juiz vai avaliar circunstâncias atenuantes e agravantes, previstas respectivamente no artigos 65 e 61, ambos do Código Penal. Ao fim, na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz vai fazer a análise das causas de aumento e diminuição de pena. Quanto à circunstância atenuante, atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal, a súmula 545 estabelece que o juiz deve utilizar na fundamentação da sentença condenatória a confissão praticada pelo sentenciado. Ou seja, se o juiz não se valer dessa confissão nos fundamentos da sentença condenatória, o sentenciado não poderá ser beneficiado por essa atenuante. Por outro lado, a súmula 231 do STJ, ela estabelece que, caso a pessoa seja beneficiada pela atenuante, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, que é definido pela pena base, ou seja, pelo próprio preceito secundário do tipo penal. Por exemplo, se o tipo prevê uma pena entre 6 e 12 anos de reclusão, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, que haja incidência, por exemplo, da atenuante, da confissão espontânea e não haja nenhuma causa de aumento de pena, a pena não poderia ser reduzida abaixo dos 6 anos, conforme a súmula 231 do STJ. Portanto, conforme a súmula 630 do STJ, além do juiz ter que fundamentar na sentença condenatória a confissão do sentenciado, ele também tem que confessar o próprio crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Ou seja, se o sentenciado ele confessar apenas a prática do crime de uso de drogas, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, isso por si só não admitiria a incidência da atenuante da confissão espontânea. E é importante também ressaltar que a pena ela tem várias funções. A função de prevenção geral positiva, que seria a reafirmação da norma. Também há a prevenção geral negativa, que seria intimidar os outros membros da comunidade a não cometer crimes. Há também a prevenção especial positiva, que seria a própria ressocialização do sentenciado, e há também a prevenção especial negativa, que seria evitar-se a reincidência.
Destarte, a incidência da confissão espontânea, conforme a súmula 630 do STJ, exige que o juiz utilize na fundamentação da sentença penal condenatória a própria confissão praticada pelo sentenciado e também que o próprio sentenciado confesse a prática do crime de tráfico de drogas, ou seja, não basta apenas que ele confesse a prática do crime de uso de drogas, para que ele seja beneficiado por essa circunstância, essa atenuante prevista no artigo 65, inciso 3º, da linha B do Código Penal, que seria a segunda fase da dosimetria da pena, que é a análise das atenuantes e agravantes. Eram esses os comentários que eu tinha a fazer aos senhores. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.